Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Acompanhe no quadro virtual. EJA, aula 1, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, segunda semana. No objeto de conhecimento, nós temos os fenômenos naturais. Você sabe me dizer qual que seria o fenômeno natural mais próximo da sua realidade? Qual que seria o fenômeno natural que impactou a sua vida como estudante ou também a sua família? Será que no Brasil nós temos terremotos, maremotos, vulcões? Vamos saber um pouquinho mais, então, dos fenômenos naturais pelo mundo e também pelo Brasil. Na nossa introdução da aula, nós temos o seguinte texto. Observem. Vamos avançar um pouco mais nos estudos de ciências da natureza. Dentro dos nossos estudos, nós temos nessa unidade os fenômenos naturais, como, por exemplo, vulcões, terremotos e tsunamis. Você saberia me dizer já no início qual que seria a diferença entre os três? Se a resposta for sim, você já tem um passo à frente. Caso for não, você vai aprender na nossa aula. E justificar a rara ocorrência desses fenômenos naturais no Brasil com base no modelo das placas tectônicas. Um dos fenômenos naturais mais comuns que acontece no nosso país, no nosso Brasil, é a incidência de raios causados aí por tempestades e chuvas, por ser um país tropical. Mas esse objeto de conhecimento iremos avançar em outras aulas, não nessas aulas. Continue comigo aqui no texto. Você irá reconhecer indícios que justifiquem a teoria continental. Importante para você anotar essa palavra de deriva continental. No nosso texto ainda, nós temos que, tais como formatos das costas ou das costas brasileiras e africana, movimentos atuais das placas tectônicas. Galera, anotem, placas tectônicas, palavra de muita importância para a nossa aula. Novamente, as placas tectônicas. E também registros fósseis, inclusive que vocês já viram em aulas anteriores. Em seguida, você irá estudar a composição do ar, o qual é uma mistura de gases e identificará a sua composição e discutirá os fenômenos naturais ou, no caso dos fenômenos causados pelo homem, antrópicos. Então, naturais que vêm da natureza, antrópicos que surgem ou são causados pelo homem. E ambos podem alterar essa composição. Independentemente do fenômeno ser causado pelo homem ou natural, ele vai gerar ali, no caso de um terremoto, de uma tsunami, uma perturbação ambiental, por mais que ela seja natural. Ah, professor, então eu consigo compreender. Já no caso da ação também causada pelo próprio homem, pela própria humanidade, também vai causar uma perturbação ambiental, um desequilíbrio ecológico. Dessa maneira, essas ações causadas pelo homem, com o advento ali da Revolução Industrial, vem aumentando ao longo dos anos, gradativamente. No nosso texto, nós temos ainda o seguinte para vocês. Observem que nessa unidade, nós vamos também estudar a parte da nossa camada da atmosfera, chamada camada de ozônio, importantíssima para a vida na Terra. Identificamos também os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera
e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Como eu citei anteriormente, nós temos perturbações causadas pelo homem. No caso ali, depois da Revolução Industrial, a quantidade de máquinas e a indústria elimina muitos poluentes para a atmosfera. Poluentes esses que podem ser correlacionados como dióxido de carbono, monóxido de carbono e clorofluorcarbono, ou também abreviado como CFC. Estes elementos combinados corroboram para o agravamento do efeito estufa, porque geram um buraco na camada de ozônio. Volta ali para o texto, novamente. Nós iremos também estudar o mecanismo natural do efeito estufa, uma vez que esse fenômeno do efeito estufa é bom para o planeta Terra. Porém, todavia, contudo, o agravamento do efeito estufa causado por ações antrópicas ou antropomórficas vão ser prejudiciais para o planeta Terra. O seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida e discutir ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial, agora não mais natural, como a queima de combustíveis fósseis, como exemplo nós temos a gasolina, o desmatamento causado tanto no Cerrado, na Amazônia, também como em outros biomas, as queimadas, entre outras ações causadas pelo homem. E selecionar e implementar propostas para reversão ou controle desse quadro. Uma vez, pessoal, que fontes renováveis de energia podem ser consideradas ações que podem diminuir os impactos causados pelo homem. Uma dessas fontes naturais renováveis e fontes alternativas de energia poderia ser considerada relacionada à energia solar. Vocês também já devem ter escutado falado sobre a energia eólica, aquela energia que provém dos ventos. Professor, mas se vamos falar de fenômenos naturais, nós temos que, então, nessa aula, dar ênfase aos fenômenos naturais tectônicos. Mas o que seria o conceito de um fenômeno natural? Veja, o fenômeno natural é um evento que não é criado pelo homem. Ele acontece no meio, como o nascer e o pôr do sol, nevoeiros, furacões, tornados, as marés que acontecem normalmente. Quando você vai para a praia, você consegue perceber. A germinação de uma planta, de uma semente, como você já deve ter visto no campo. A decomposição de algum ser vivo, principalmente ali, você consegue ver também em relação ao lixo. O calor do sol que você sente, assim como alguns desastres naturais causados pelo próprio meio, como os terremotos, os tsunamis e as erupções vulcânicas. Pois bem, nós temos aqui o exemplo de um vulcão, que nós temos no vulcão algumas partes principais, como a câmara magmática, que vocês observam nessa região, as camadas de magma e de cinzas que são depositadas, o próprio magma que está ali de forma pastosa no interior da Terra. Quando ele extravasa do vulcão, ele recebe a classificação de lava e ele vai se solidificar, formando as rochas magmáticas. Eu tenho as cinzas eliminadas pelo vulcão. Eu tenho ali a cratera, que é por onde vai sair a lava, ser expelida a lava. A chaminé principal, que está aí indicada pela seta, e a chaminé secundária. Esses vulcões permitem que aconteçam erupções vulcânicas, eliminando também grandes quantidades de poluentes para a Terra. É considerado um fenômeno natural. Essa outra imagem extraída desse site mostra o exemplo de um vulcão? Não, mas o exemplo de um tsunami, representado por essa onda gigantesca na qual vocês estão observando na imagem. Já esse outro texto nos afirma por que acontecem. Uma pergunta que é muito simples de ser respondida se você prestar atenção na nossa aula. Mas por que esses fenômenos naturais acontecem? Vamos marcar aqui juntos.
A estrutura da Terra é sustentada em 4 ambientes: camada sólida, atmosfera, biosfera e hidrosfera. Importante para você, estudante, anote. A camada mais sólida do planeta é dividida em crosta, manto e núcleo externo e também o núcleo interno. Assim estão as camadas gasosas, atmosfera. E a camada atmosfera é dividida em várias subcamadas. E a camada líquida, chamada de hidrosfera, onde foram criadas as circunstâncias para que exista o desenvolvimento da vida. Pois bem, já que a gente tem essa contextualização, nós temos aqui a imagem de um terremoto que aconteceu aí, segundo a nossa fonte, na Turquia. É fato que no Brasil não ocorrem tantos terremotos, não é comum acontecer por conta de um fator que você vai aprender durante as nossas aulas. Dentro do nosso texto ainda, nós temos que a Terra é um planeta sólido, dessa forma ela é considerada telúrica. A parte interna do nosso planeta é muito quente, atingindo 6.000 graus Celsius. E a parte mais externa, que é a crosta terrestre, é formada pela litosfera, rochas em seu estado, e não é contínua ao longo de toda a extensão, ou seja, ela é quebrada em vários pedaços conhecidos novamente como placas tectônicas. Isso vai explicar alguns fenômenos naturais. Essas placas tectônicas permanecem em movimento constante sob o magma. A movimentação é responsável pelos abalos sísmicos. Importante para vocês anotarem essa parte. Abalos sísmicos. Terremotos e vulcões. Ainda nós temos aqui a nossa imagem mostrando em escala reduzida, óbvio, as camadas aqui da Terra, como a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Já as camadas desse lado aqui, direito de vocês da tela, mostram as camadas da atmosfera, como troposfera, estratosfera, mesosfera e exosfera. Dessa maneira, nós temos aqui um mapa mostrando basicamente onde estão localizadas as placas tectônicas ao longo aí do mapa mundi. De acordo com os movimentos, então, dessas placas tectônicas, os seus efeitos podem ser diferentes. Quando as placas se afastam uma da outra, ela é chamada de zona de divergência, o que pode gerar vulcões e surgimento de ilhas. Anotem, importante. E quando ocorre no meio do oceano, essas placas podem formar outros movimentos. Quando elas se aproximam, elas formam aí então o que é chamada de zona de convergência. Afasta, divergência. Aproxima, convergência. O que pode gerar falhas geográficas. Essas falhas geográficas, conhecidas aí no nosso mapa e representadas por essas linhas vermelhas que vocês podem observar. Pois bem, os locais onde é encontradas as placas tectônicas normalmente são os pontos de tensão na crosta terrestre, podendo surgir montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, que está próxima aqui, inclusive ao nosso país, que é encontrado placas de Cusco e a placa sul-americana, o palco do maior terremoto da história. Conforme vocês conseguem observar aqui, nós temos as Cordilheiras dos Andes, formando inclusive aí as geleiras, ok? E nós temos aqui também no nosso texto que esse terremoto, que foi o maior da história, aconteceu na cidade de Valdívia, no Chile, e afetou o país por parte inteira, sendo conhecido como o maior grande abalo sísmico do Chile. Na época, o terremoto gerou uma tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu inclusive o Japão. Nas reportagens que nós extraímos aqui para vocês do portal G1, nós temos aí também os 5 terremotos que mais foram catastróficos na nossa história. Nós vamos dar ênfase para esse, que foi o maior deles, que aconteceu no Chile, dia 22/5/1960, conforme aí também vocês têm imagens extraídas, né? Destruindo toda a cidade ali que estão
presentes. Nós tivemos aproximadamente 1.600 pessoas mortas, 3.000 ficaram feridas e mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas, perdendo suas casas. Um prejuízo estimado de 2,8 bilhões, galera. Canseira, hein? Difícil. Então, um terremoto, por mais que seja um fenômeno natural, acaba afetando um país inteiro, como vocês viram, o Chile. Conforme eu falei também para vocês, nós vamos aprender por que nós não temos terremotos no Brasil. E se tiver, nós temos pequenos abalos sísmicos, tá? Os fenômenos naturais que mais afetam o Brasil, conforme eu falei no início da aula, não são os terremotos, nem são os vulcões. Ainda bem, né, pessoal? Gostou da aula? Chegamos então no final da nossa aula, onde estamos dando ênfase para os fenômenos naturais e vamos dar continuidade a essa aula no nosso próximo conteúdo, que vamos também reforçar os fenômenos naturais no Brasil e você vai aprender agora sim, porque não são tão comuns os terremotos no Brasil. Te espero então na nossa próxima aula da educação dos jovens e adultos. Um abraço do professor, até mais, valeu!